Por que existem médiuns? Os espíritos precisam de médiuns? Por que os espíritos precisam de médiuns? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, na visão de Ramatiz. Mas antes, peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanha um comentário fixado nesse vídeo com o link que você é redirecionado para o curso Umbanda Pé no Chão. Você já sai maratonando, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Em verdade, todos nós temos uma sensibilidade, em uns não está despertada, em outros está em despertamento, em outros está mais adiantado esta sensibilidade, que é perceber o mundo metafísico, o mundo transcendental, aquilo que está além da matéria. Isto é uma capacidade inerente ao espírito, esteja encarnado ou desencarnado. A mediunidade se caracteriza quando há a comunicação. Então, os espíritos precisam de médiuns. E por que existem médiuns ainda hoje? A comunicação dos espíritos, propriamente dito, através dos médiuns, é aprofundado com maestria na doutrina espírita. Hoje nós temos uma larga e vasta literatura, séria inclusive, modelo e, por seu ineditismo, modelo no mundo todo, né? Onde se aprofunda, se descortina o plano astral e as comunidades que habitam mais próximo à Terra, e o que esses mentores guias fazem, e aprofunda a técnica e o fundamento da mediunidade. Então, os espíritos se utilizaram e se utilizam muito de médiuns para a comunicação, para nos trazer aconselhamento, nos trazer orientação, caminhos, informações, né, de doutrina, fundamentos. Tudo isso os espíritos fazem através dos médiuns, através da comunicação com seus médiuns para as humanas criaturas. Isso não quer dizer que o médium tenha que estar em transe profundo, inconsciente, psicofônico, inconsciente. Hoje em dia é muito raro médiuns inconscientes. Então, essas comunicações elas se dão preponderantemente pela experiência direta do médium. Pode ser através da clarividência, sonhos lúcidos, audiência, premonição, intuição, inspiração. Esses espíritos luminares estão aqui para nos ajudar. E nós, médiuns, nos melhorando, estaremos sendo instrumento, ferramenta de melhoramento da coletividade planetária. Tivemos a fase dos fenômenos físicos, que se utilizou muito dos médiuns doadores de ectoplasma. Esses fenômenos e curas fenomenais objetivavam chamar a atenção para o que existe além da matéria, descortinando, né, o mundo dos espíritos. Hoje em dia é muito raro médiuns de fenômenos físicos genuínos, fidedignos, até porque a mediunidade ao longo do tempo ela está se alterando, está se transformando, como tudo se modifica no cosmos. Nós temos uma única unidade que é a constante transformação. Então a mediunidade ela vem numa profunda transformação. Hoje são raríssimos médiuns inconscientes encarnados e médiuns de efeitos físicos. Me parece que não existem hoje como existia antigamente. Aqueles médiuns de materialização, a fala direta dos espíritos através de moldes de ectoplasma que plasmavam a voz humana, as cordas vocais. Isso tudo hoje em dia me parece, tenho quase certeza que não existe mais. E há uma profunda
difusão de comunicações mediúnicas, entre aspas, nas redes sociais, inclusive comunicações que elas estão repetitivas, enfadonhas, não trazem nada de novo, banalizando o mediunismo e até colocando em dúvida a veracidade do fenômeno mediúnico destas comunicações. Qual seria o interesse do plano espiritual de tantas comunicações pueris, superficiais, vazias, até previsões, profecias que não se confirmaram? Então nós temos que filtrar hoje tudo que a gente vê, né, visualiza, escuta nas redes sociais, tentar ir na raiz, na tradição, literatura séria, Chico Xavier, outros médiuns, que dão veracidade àquelas comunicações. Os espíritos precisam de médiuns para socorrer espíritos sofredores nos umbrais. Então nós temos o trabalho mediúnico nos centros espíritas, que esses médiuns fornecem o seu psiquismo, o seu fluido, o seu mental, para que espíritos sofredores acoplem em suas auras e seus chakras e absorvam seus fluidos, e pela força magnética dos seus perispíritos, dos médiuns, eles têm o seu perispírito do desencarnado no astral refeito, recomposto, são feitas cirurgias. Esse choque anímico, fluídico, mediúnico de espíritos sofredores acoplando em médios serve para despertá-los daquele estado de letargia, de cegueira, de ignorância espiritual, de sofrimento que eles se encontram. E nesse estado eles não conseguem ver os mentores, não conseguem ver os guias espirituais. Precisam do médium encarnado cedendo o seu psiquismo, cedendo a sua coluna vertebral, seus chakras, onde há o acoplamento aura a aura, e esse espírito sofredor, além de absorver os fluidos do médium, a força centrípeta do perispírito do médium recompõe o perispírito do desencarnado. Tu imagina até espíritos com deformação no seu perispírito, no astral, licantropia, zootropia, espíritos em formatos decadentes de animais, pés de bode, etc, 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 por um processo ideativo mental deles que plasmam no seu próprio corpo perispiritual essas formações. Espíritos, por vezes, que estão escravizados em organizações trevosas, são escravos de feiticeiros no astral, que, quando tem esse choque fluídico com o médium nas mesas mediúnicas, há uma libertação e um socorro. Então, sim, os espíritos precisam dos médiuns para fazer essa asepsia no mundo astral inferior, mais conhecido como umbral. E olha que interessante, os espíritos não têm ectoplasma, que é um fluido animal formado no interior do citoplasma da célula dos médiuns de nós, seres humanos. Através do ectoplasma, eles conseguem interceder no plano astral inferior. Nos diz textualmente Ramatiz: como semelhante cura semelhante, nós não possuímos ectoplasma, que é o fluido animal produzido no dupletério dos médiuns e decorrente do metabolismo biológico do corpo físico. Portanto, necessitamos dos médiuns para interceder em níveis mais densos do umbral inferior. Médiuns esses que, desdobrados, nós os conduzimos até essas cidades degradantes, comunidades decaídas, abaixo da crosta terrestre. Não há nada de excepcional nisso. No fundo, o fato é que nós utilizamos o fluido dos desencarnados para interceder nessas zonas de vibrações mais baixas.
precisamos de algo tão ou mais denso que os fluidos existentes nessas regiões. E somente o fluido animal do metabolismo do corpo físico lhes é semelhante ou os superam em densidade. Para furar uma parede, um concreto duro, precisa de uma broca e de uma furadeira que tenha uma possibilidade de impacto de densidade maior do que essa própria parede. É isso que Ramatiz está nos dizendo. Então, a importância dos médiuns para os espíritos. Sim, os espíritos precisam dos médiuns e ainda é necessário que os médiuns existam na conformação como é hoje. Isso não quer dizer que quando cessarem os fenômenos mediúnicos, quando o umbral, a psicosfera da Terra, na parte metafísica, estiver feito uma asepsia acomodada na nova consciência do terceiro milênio, mudando-se a necessidade dessas interseções, que os médiuns deixarão de existir. Porque a capacidade de perceber vibrações, dimensões e mundos além da matéria é inerente, intrínseca ao espírito imortal, à consciência. Pois no yoga se chamam siddhis. Naturalmente, conforme a consciência vai se espiritualizando, vai expandindo, esta potencialidade anímica divina de perceber além, ir além daquilo que nós achamos que nós somos e de fato nós não o somos, e percebemos a essência que é espiritual, esta potencialidade vai despertando. Então, seremos no infinito sempre médiuns, no sentido de perceber aquilo que está além da dimensão a qual estamos estagiando, independente de qual dimensão seja essa, porque estamos numa dimensão física muito densa, mas existem outras dimensões ainda físicas, mais fluídas, mais quintessenciadas, pois muitas são as moradas na casa do Pai. Diria que infinitas são as moradas na casa da consciência suprema, nosso Deus, Pai, Mãe, Provedor. Ramatiz nos diz que esse trabalho de intercessão no umbral inferior para fazer essa asepsia, esses socorros com os médios desdobrados, requer muito cuidado e muito critério, porque as organizações trevosas, eles tentam bloquear esse trabalho de intercessão e por vezes tentam atacar os médios desdobrados, objetivando até cortar-lhes o cordão de prata. Se isso acontecer, os médios desencarnam. Então o Ramatiz nos orienta que nessas incursões existe muita proteção, os Jesus vão juntos, os caboclos vão juntos, as falanges, os caravaneiros protegendo, para que os médiuns sejam desdobrados e com segurança sejam conduzidos através dos amparadores astrais até essas zonas mais profundas do umbral inferior, para que, através do ectoplasma do mesmo, que exuda através do duplo etéreo, desacoplado do corpo físico e do corpo astral, o médium em catalepsia, dormindo, entre aspas, não tem por vezes consciência, até para preservar a saúde do médium, eles não deixam que eles se lembrem na maioria dos casos. Esse desdobramento, essa doação de ectoplasma, que é intenso no desdobramento através do duplo etéreo, ela é canalizada e conduzida através do cordão de prata e o médium está lá no umbral, muitas vezes no plano mental, não é nem em corpo astral, ele vai em corpo mental conduzido pelos mentores, amparadores espirituais. A finalidade disso tudo é extrair o ectoplasma. Então, o processo de desdobramento induzido ele é um tanto técnico, porque envolve magnetismo e o afrouxamento da coesão molecular dos próprios átomos que estão no corpo físico, corpo duplo etéreo, corpo astral, ao longo da coluna vertebral.
no momento que há um desacoplamento desses corpos através do magnetismo, alterando a relação das cargas positivas e negativas nesses corpos mediadores, eles retiram o médium, eles desacoplam o médium como se tirasse um mergulhador de um escafandro ou um astronauta da sua roupa. O médium fica com o corpo físico com a temperatura mais baixa e à noite ele está num sono profundo. O duplo etéreo foi deslocado do complexo físico etéreo astral, ele está separado e se torna uma usina de doação de ectoplasma. Veja quanta coisa é feita com processo mediúnico, por vezes nós até sem termos consciência. E para sermos médiuns, podemos ser médiuns, e o somos no yoga, na teosofia, embora a teosofia se ache muitas vezes crítica em relação aos médiuns, porque a teosofia parte de uma objeção por incompreensão. Eles excluem toda e qualquer possibilidade dos médiuns lidarem com espíritos superiores, como se a mediunidade fosse só para lidar com espectros e entidades umbralinas. Nesse momento do nosso planeta, é necessário essa intercessão mais embaixo, nessas zonas de maior sofrimento no umbral. Isso não quer dizer que a mediunidade seja só para isso. Então, muitas vezes, por uma objeção, por incompreensão, nós excluímos. Mas independente do que o homem faz, todos nós somos médios, mesmo que nós ignoremos isso. Seja na igreja evangélica, seja na maçonaria, na teosofia, no Rosa Cruz, no yoga, na umbanda, no candomblé, seja até ateu. Todos nós somos médiuns porque é uma capacidade intrínseca, inerente ao espírito imortal. E como o médium faz para ser um bom instrumento? Seguir preceitos e observâncias que elevem o caráter, não violência, não roubar, amor ao próximo, procurar sempre se conhecer, se perceber. Quanto mais o médium for autoconsciente dele mesmo, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, e ele conseguir estar em equilíbrio com as leis divinas, ele se tornará paulatinamente um melhor instrumento para os guias espirituais. Mudarmos alguns hábitos, nos tornarmos vegetariano, refina e purifica o ectoplasma que é exudado pelo duplo etéreo. Isso é importante. Fornecemos um ectoplasma de melhor qualidade para os amigos espirituais, mas fundamentalmente é mudar o nosso caráter. Que nós tenhamos disposições íntimas, psíquicas, que nós tenhamos uma construção de pensamento e um modo de ser, com escolhas adequadas e uma ação correta, que nos aproximem dos atributos divinos dos orixás, dos nossos guias espirituais, que a partir daí, naturalmente, nós seremos melhores instrumentos, independente de vínculo religioso iniciático. Volto a repetir, mediunidade é uma aptidão anímica da alma inerente ao espírito imortal, independente de conotação religiosa, doutrinária, facções religiosas, doutrinárias, filosóficas. Nós somos, em essência, esse potencial divino, nós somos, em essência, todos médiuns. E não existe um médium melhor do que o outro. Existe o caráter. É central o caráter. Melhorando o caráter, melhoramos a sintonia com o nosso Ori, com a nossa divindade interior, robustecemos, fortalecemos nosso Eledá, a conexão com os guias espirituais, e a partir daí nos tornamos melhores médiuns. E você, sabia disso tudo? O que você acha dessa questão do ectoplasma que os médiuns doam através do duplo etéreo?
Você sabia que os médiuns desdobrados têm uma tendência natural de irem para o mais embaixo, por um umbral inferior, por uma questão de densidade do próprio perispírito de nós encarnados? Deixe os comentários, estarei lendo a todos e respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.